Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, tá? Nós vamos começar com a verdade sobre a alfabetização. Quais são os mitos, quais são as coisas que acabaram colocando na nossa mente sobre a alfabetização, quais as dificuldades que as crianças têm, o que eu preciso. Isso aqui é basicamente a aula 1 do módulo 1, para que você fique mais orientado e saiba como trilhar esse caminho. Eu sei que quando a gente compra um curso, você quer, na verdade, a prática. Você quer como que eu coloco isso na prática? Como que eu faço com o meu aluno que tem aquela dificuldade de aprendizagem? Mas o que nós precisamos ter em mente é que se eu não entendo a mecânica, se eu não entendo como é que funciona, como que se dá essa leitura, eu não consigo alfabetizar. Então, para alfabetizar, eu preciso entender como que funciona e quais são os mitos, as mentiras que acabam nos deixando meio que limitadas na hora de alfabetizar, tá bom? Então vamos lá. Que ninguém explicou sobre como uma criança realmente aprende a ler. Eu sou a professora Daniele Lobato, eu sou formada em Pedagogia, Letras, Português, Literatura, tenho especialização em Neuropsicopedagogia e especialização em alfabetização e letramento. Também já trabalhei com crianças em séries de pré-alfabetização, que são aquele momento em que a criança vai ser preparada para ser alfabetizada, e também trabalhei com crianças de alfabetização. Hoje, atualmente, eu trabalho somente com reforço escolar e aulas particulares voltada para crianças que têm dificuldades na alfabetização, na leitura, na aquisição da leitura e até mesmo no letramento. Então, falo aqui com vocês, uma pessoa que estudou, colocou na prática e colheu os resultados desses estudos. Então vamos lá, se você me acompanha nas minhas redes sociais, você já conhece meu trabalho, ou se você me conhece, você sabe dos resultados que eu entrego. Então, vamos começar. Já falei para vocês, né, a minha formação acadêmica, então bora lá. Pessoal, por que tantas crianças sofrem no processo de alfabetização? Então, muitas vezes o problema não está na criança, mas na forma com que tentaram ensiná-la. Um dos maiores erros é simplesmente entregar para a criança uma folha, né, uma letra A. Nós estamos habituados já com esses tipos de atividade, que é onde está a letrinha A, você pede para a criança cobrir o pontilhado, pintar tudo aquilo que inicia com a letra A, abelha, avião, abacaxi. E quando você pede para a criança ficar pintando, cobrindo pontilhado, colando bolinhas, isso é importante? É extremamente importante, é muito importante. Mas o que acontece? Essa criança ela está desenvolvendo coordenação motora fina, atenção, mas ela não está aprendendo o som da letra. E nós lemos o som, nós não lemos a escrita da letra, nós não lemos a forma com que essa letra é escrita, nós lemos o som. Então, muitas das vezes, o problema da criança não estar aprendendo não é a criança, e sim a forma com que você está ensinando essa criança. Lembrando aqui que eu não quero dizer que está errado entregar para essas crianças essas fichas, esses trabalhinhos. Não é errado, tá? Na verdade, assim, você pode entregar para a criança essas atividades, você pode estar entregando para a criança, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Olha só, a criança, ela acaba desenvolvendo habilidades que antes não precisaria. Como assim, Dani, não precisaria? Na verdade, eu preciso que essa criança desenvolva outras coisas. Eu preciso que essa criança desenvolva o som das letras. Eu preciso que a criança desenvolva a habilidade de ouvir o som, aquela aliteração, quando você escuta o sonzinho, você escutou o som, você ouviu o som da letra e você consegue fazer a identificação. Opa, consegui fazer a identificação. Então você consegue ensinar a leitura. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se atém tanto a ficar cobrindo pontilhado, tem que aprender a escrever a letra. Sim, tem que aprender a escrever a letra, mas o mais importante do que escrever a letra é aprender o som da letra. Por isso que é crucial, é muito importante. Então, olha só, pais e professores são dedicados, são cheios de vontade, mas acabam usando os métodos errados que vão prejudicar essa criança. Então, em vez de ajudar, em vez de ter resultados, temos frustrações, porque a criança acaba não aprendendo. E por que a criança não aprende? Simplesmente pelo método que está sendo usado. Muitas crianças têm dificuldades? Sim, muitas crianças têm dificuldades. Porém, as crianças muitas das vezes estão
recebendo métodos, ensinos muito equivocados. Como assim equivocados? A faculdade de pedagogia, ela não nos ensina a alfabetizar. Ela vai falar sobre Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, esses filósofos, pensadores da educação, mas eles não nos falam, de fato, como que eu ensino uma criança a ler? Quais são os métodos para ensinar uma criança a ler? Qual que é o método global? O que ele ensina? O método silábico? Qual que é o método do Brasil? Afinal, na língua portuguesa, as sílabas, são as letras, são os sons, como que é? Na faculdade de pedagogia, nós não vemos isso. Então, muitas professoras saem da faculdade de pedagogia sem saber como alfabetizar. Então, acaba caindo nessas falácias, que é decorar a sílaba, escrever a letra. Bom, não, mas o meu filho, ele escreve o nome dele completo, nome e sobrenome sozinho. Mas ele está simplesmente desenhando, porque a escrita nada mais é do que um desenho. A escrita nada mais é do que a ilustração de algo que nós falamos. Então, escrever o nome não significa que a criança está alfabetizada. A criança pode escrever o nome dela, pode escrever o nome da mãe, do pai, e não está alfabetizada. Acontece muito. Então, vamos lá. Olha só, alfabetizar não é fazer a criança decorar. O que vai ser, então? Só um minutinho que eu vou arrumar o meu slide aqui. Para vocês está tudo certinho, né? Mas para mim tá uma bagunça aqui. Alfabetizar não é fazer a criança decorar. 4 verdades que mudam tudo na forma de ensinar. Primeira coisa, ler não é repetir. Por que ler não é repetir? Simplesmente porque repetição mecânica não ativa a compreensão, apenas treina resposta automática. Então, repetir, ficar lendo, eu posso ler. Aqui está escrito o quê? Seu dia com café. Ah, eu li. Seu dia com café. Mas o que significa? Seu dia com café. Entendeu? A criança vai fazer de novo. Por quê? Porque ela leu. Mas ela não teve uma compreensão ali. Ela não entendeu o que de fato está acontecendo. O que a gente fala, muitos leitores, analfabetismo funcional. A criança, ela decodifica, mas ela não entende, ela não consegue fazer, ela não tem essa compreensão. Copiar não é compreender. A mão se move, mas o cérebro pode estar completamente ausente no processo. Ou seja, aquilo que eu falei, a criança copia, mas ela não faz ideia do que ela está fazendo, ela não sabe para que serve. Isso não é ler, isso não é alfabetizar. A criança pode ter uma caligrafia maravilhosa. Isso só mostra que ela desenvolveu muito bem a coordenação motora fina dela, mas ela não tem habilidade alfabetizadora, ela não está alfabetizada de fato. Atividade é diferente de aprendizagem. Como assim? Estar ocupado não significa estar aprendendo. Intencionalidade é o que transforma ação em conhecimento. É aquilo que eu falei sobre as fichas de atividades. A ficha de atividade da letra A não está errada. A ficha de atividade de cobrir o pontilhado da letra B também não está errado. O que está errado? É só entregar essas atividades para a criança e não ter um aprofundamento anterior. Não ter tido umas atividades lúdicas, não ter tido atividades que vão encorpar essa atividade impressa. Na verdade, nós dizemos o seguinte, a atividade impressa, ela surge, ela vem somente para que possamos o quê? Colocar num papel aquilo que nós já aprendemos antes. Você já brincou, pulou, desenhou, pintou, riscou, rasgou, aí você vai para o papel, que é para colocar ali como um registro do que você aprendeu e também desenvolver a coordenação motora fina, a concentração e a coordenação olho e mão. Então, nem sempre a atividade significa a aprendizagem. E o outro aqui, o cérebro precisa de conexões. Aprender a ler exige que diferentes áreas cerebrais se comuniquem de forma integrada e significativa. Ou seja, tem vários pedacinhos do meu cérebro que precisam estar funcionando ao mesmo tempo para que eu possa ler. Então, eles precisam estar conectados, eles precisam estar se comunicando. Se a parte visual não está comunicando com a parte auditiva, não adianta eu saber que essa daqui é a letra F. Se o F não me vem à mente. Então, decorar a escrita não significa necessariamente que eu sei a ler. E realmente não significa que eu sei ler. Decorar a
Escrita não significa leitura. Próximo slide. Então, lá, o que acontece no cérebro durante a leitura? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, o que acontece, né? Dá uma olhadinha. Eu estou ficando na frente de vocês. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Porque eu acho que eu estou na frente de vocês. Na verdade, estou na frente do slide. E não é o que eu quero. Eu vou sair um pouco. Isso, agora sim. Então, vamos lá, gente. O que acontece no cérebro durante a leitura? O que está acontecendo no meu cérebro enquanto eu estou lendo? Ler é um processo sofisticado que envolve 4 etapas integradas no cérebro. Vocês vão ver aqui, ó, a imagem do cérebro, que tem várias partezinhas. Tem o lobo parietal, nós temos o lobo occipital, o lobo frontal, o temporal, a medula espinhal e o cerebelo. Tudo isso faz parte do nosso cérebro e tudo isso tem uma contribuição para o nosso cérebro. Por que que ele tem essa contribuição? Vamos lá. Nós temos aqui o lobo frontal. Pelo que ele é responsável? Ele é responsável pela linguagem, planejamento, tomada de decisão e controle do comportamento. Ele atua na produção da fala e na compreensão de regras gramaticais. O lobo occipital, ele já é responsável pelo quê? Pelas formas, letras, né? Palavras. Ele vai abrigar a caixa das letras, que eu vou já explicar para vocês. O parietal, que é o responsável, por quê? Pela coordenação entre visão e movimento durante a escrita, e o temporal, essencial para conectar os sons das letras, porque ele processa os sons na oralidade. Gente, a minha dicção fica horrorosa quando eu começo a ler muito. Então vamos lá, nós temos partes do nosso cérebro que são responsáveis por cada pedaço. Por exemplo, quero mostrar aqui para vocês. O lobo frontal, que é responsável pela linguagem, tomada de decisão, controle de comportamento e reprodução da fala e compreensão de regras gramaticais. Ele vai ficar responsável ali por conectar tudo que a criança está aprendendo e depois espalhar isso. O lobo occipital, que vai ser o responsável pelo visual, ele vai ver a letra. Ele viu a escrita da letra B, ele viu ali a letra B. Bom, estou vendo a letra B. Ele sabe que é a letra B. Mas para funcionar a leitura, ele precisa do nosso amigo aqui, que é o lobo temporal, que vai trazer o som. Então, o lobo temporal, ele pegou o som, o lobo... Deixa só para não falar errado para vocês. O occipital visualizou. Temporal pegou o som, occipital pegou a forma e eles vão se juntar e vão criar as letrinhas para que a gente possa ler. Um viu o jeito que escreve, o outro lembrou do som daquilo e juntou. Por quê? Nós vamos fazer uma reciclagem neural. Olha só, o occipital, ele foi responsável... O occipital, ele é responsável pelo visual. Então, sabe quando você vê o rosto de alguém? Você sabe qual é a voz da sua mãe, a voz do seu pai. Você lembra da voz da sua mãe e você já lembra do rosto da sua mãe. A mesma coisa acontece quando você lembra de uma pessoa que você conhece. É o que vai acontecer com as letras. Você ouve o som do V e você automaticamente já lembra da forma da escrita da letra V. Então, olha só, eu tenho a parte da visão, a parte da audição que se encontram e fazem a decodificação, que é a nossa leitura. Então, gente, os slides eu vou deixar na plataforma. É um slide muito bom, eu montei com muito amor, com muito carinho, muito bem estruturado, para que vocês consigam ver. Olha só, reconhecimento visual. Os olhos identificam os símbolos gráficos, associação de sons. O cérebro, ele conecta grafema e fonema. Processamento linguístico, compreensão. Então, olha assim, é um slide muito, muito completo. Vocês vão amar. Vou deixar aqui na plataforma para vocês fazerem o download depois, tá? Para baixar e usar em casa como vocês quiserem. Vamos lá? E para o nosso próximo slide, o cérebro não nasce pronto para ler. Vou tirar aqui.
cérebro não nasce pronto para ler. Vocês sabiam disso? Que o nosso cérebro ele não nasce pronto para ler? Mas isso aqui eu vou explicar para vocês numa outra aula, na aula 2. Então, nós nos vemos na próxima aula, onde eu vou explicar para vocês como por que o nosso cérebro ele não nasce para ler. Eu sei que eu expliquei tudo muito rápido e eu vou fazer aqui como é que fala? Vou recapitular tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui na aula de hoje. Primeiro, nem sempre a criança não é que ela não sabe ler, não é que a criança tem dificuldade, na verdade, pode ser a metodologia que você está usando com a criança. Segundo, fazer muitas atividades impressas não significa que a criança irá aprender a ler, porque escrever não tem nada a ver com ler. Eu posso estar desenhando, né, colocando em modo visual aquela escrita, a letra, mas eu não sei o som dela, eu não sei como que ela funciona, então não, eu não estou decodificando, eu estou codificando, mas eu não estou decodificando. E outra coisa que nós também aprendemos é como que funciona ali no nosso cérebro. Lembra que eu falei para vocês da parte visual, a parte auditiva, que elas se juntam e traz para nós a leitura. Então essa foi a aula 1 do módulo 1 e eu vejo vocês na aula 2 do módulo 1, tá bom? Beijo e não esquece que o slide eu vou deixar aqui embaixo para vocês fazerem o download. Quero que vocês me digam como que está sendo as aulas, quero que deixem as sugestões de vocês, porque as aulas estão sendo gravadas, então eu posso estar melhorando, arrumando, dando uma controlada aqui na minha ansiedade, falando um pouco menos, ou dando, sei lá, deixa aqui nos comentários que eu estou melhorando, estou aprendendo e estou ensinando a vocês. Então, espero vocês na próxima aula, um beijo e tchau, tchau, gente!